Olá! Continuando a nossa modelagem, o que nós iremos fazer agora? Agora nós iremos começar a modelagem da casa propriamente. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é, além de trazer o projeto para cá, é começar a configuração das paredes. Nós vamos começar a modelagem pelas paredes. Para você entender isso, eu vou aqui abrir o modelo, né, para você poder ir acompanhando aqui comigo. Então, nós temos aqui o arquivo modelo que nós vamos trabalhar. O que acontece? Quando eu clico aqui, ó, na parede, essa parede, né, propriamente, eu posso dizer o seguinte, deixa eu apagar, né, omitir isso aqui temporariamente, só para vocês entenderem. Então, a gente vai fazer uma modelagem onde a gente tem aqui, ó, as paredes externas da edificação com um acabamento externo diferente do acabamento interno, pelo menos em relação à cor, tá? E depois as paredes internas, todas na mesma cor. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui é a configuração dessas paredes. Para a gente fazer isso, nós vamos voltar aqui para o nosso arquivo, vou deixar aqui o 3D quietinho, né, do outro arquivo, e aí vou começar a configuração das paredes. Como é que eu começo isso? Eu venho aqui, ó, parede, arquitetura, parede, né, clico nessa setinha, eu vou usar uma parede arquitetônica, cliquei na parede arquitetônica, abre para mim aqui em propriedades um tipo de parede já específico aqui do Revit, que já vem com ele. Só que não é um tipo de parede que eu quero usar. Então, eu vou vir aqui no editar tipo e vou fazer a configuração da parede. Só lembrando o seguinte, que aqui no projeto, ó, a gente tem paredes de 15 centímetros. Então, nós vamos seguir tanto as internas quanto as externas. Então, nós vamos vir aqui e começar essa configuração. Então, eu vou vir aqui duplicar, porque eu nunca uso, né? Nunca altero aqui já é do Revit, eu sempre duplico. E aí, eu vou escrever assim, ó, parede, vou colocar parede externa, 15 centímetros. Parede externa, 15 centímetros. Dou um OK. E aí, eu venho no editar. No editar, eu vou começar a configuração das minhas paredes. Como é que eu começo a configuração das minhas paredes? Da seguinte forma, eu preciso criar camadas, né? Uma parede ela é feita de tijolo dentro na sua estrutura, só que também depois do limite do núcleo, ela ainda tem algumas camadas, como por exemplo, reboco, pintura, né? Que eu posso colocar tanto para o lado externo quanto para o lado interno. Então, para eu conseguir fazer essas configurações, eu preciso acrescentar camadas. Então, eu vou clicar no 1 e vou inserir mais duas camadas para cima. Clico aqui no 5 e vou inserir novamente. O problema é que quando o 5, ao invés dele vir para baixo, ele vem para cima. Eu preciso levar isso aqui para depois do limite do núcleo, então eu vou abaixar. E vou inserir mais uma. Como que tem que ficar distribuído aqui? Ó? São 7 camadas. De que forma? A camada do meio é a estrutura, ok. O limite do núcleo, ele tem que estar sempre em volta aqui da estrutura, de um lado e do outro. Daqui para cá, entraria substrato e depois, por último, o acabamento. A mesma coisa acontece para o lado de lá, ó, o lado externo. Eu tenho que ter substrato e depois acabamento. Então, observa, eu tenho acabamento, substrato, o limite do núcleo não sai daqui, vem a estrutura, mais o limite do núcleo, mais o substrato e o acabamento. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 camadas de material, né? O limite do núcleo, ele é apenas imaginário aí, né? Uma maneira de eu separar a estrutura do resto dos acabamentos. Eu quero essa parede final com 15 centímetros, tá? E quero alterar os materiais aqui, ó. Então, na categoria material, eu vou começar a organizar como que vai ser as minhas paredes. Então, eu começo aqui, ó, estrutura. Onde está por categoria? Clico aqui no cantinho, na reticências, e aí vou escolher aqui, vou digitar aqui em cima, tijolo. Na hora que eu digito tijolo, já me aparecem algumas coisas aqui, ó. Eu tenho também outros elementos aqui que eu poderia usar, né? Por exemplo, vamos ver aqui, o que mais que a gente tem aqui? Existe também essa daqui, ó, unidade de alvenaria de concreto. O que seriam essas unidades de alvenaria de concreto? Seria tipo blocos de concreto. Eu acho que ele até parece mais, né, com a forma que a gente constrói do que o próprio tijolo comum. Porque esse tijolo comum aqui que está aqui no Revit, ele está parecendo aquele tijolinho maciço, né? Hoje em dia quase ninguém constrói mais com isso, né? Serve mais para uma parede de acabamentos aqui. Então, eu vou construir em
alvenaria de concreto, que parece aquele nosso bloco de concreto. Então, vou dar um OK, coloquei aqui unidade de alvenaria de concreto. E aí, o que eu vou colocar em substrato? Em substrato, eu vou colocar... Existe aqui um concreto, ó, quando eu digito concreto, aparece aqui, ó. Concreto moldado em loco, concreto peso leve, concreto pré-moldado. Eu vou usar esse peso leve aqui, tá? Para ser a ideia do... como se fosse o reboco, tá? Aqui do lado do outro substrato aqui é a mesma coisa, ó, concreto, peso leve. Vou usar nos dois. Então, eu usei unidade de alvenaria de concreto, concreto aqui nos dois substratos, e agora no acabamento eu vou fazer diferente. Eu vou criar aqui uma pintura. Então, do lado externo, onde está aqui acabamento, eu vou clicar aqui na reticências e vou colocar aqui pintura externa. Pintura externa. Ah, mentira, não tem. Estou colocando um nome aqui já do que eu quero criar. Não vai ter pronto aqui a cor que eu quero, tá? Não vai ter uma pintura aqui do jeito que eu quero. Então, eu preciso criar esse material. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir nesse ícone aqui embaixo e vou criar novo material. Criar novo material na identidade, o que eu coloco aqui? Pintura externa, vou colocar aqui, ó, pintura externa. Vou fazer primeiro a pintura externa. Na classe aqui, eu altero de genérico para pintura. Em seguida, eu vou em gráficos. Gráficos, eu só vou, por enquanto, selecionar esse ícone aqui, ó, utilizar aparência de renderização. E em aparência, propriamente, onde eu busco, né, a cor que eu quero, o material que eu quero. Como é que eu faço isso? Em aparência, tenho esse ícone aqui, clico nele. Vou buscar aqui em biblioteca de aparência um item de pintura, pintura de parede. Olha que eu abri aqui, abri a biblioteca, abri a pintura de parede, vou escolher uma cor fosca. Que cor que eu vou colocar? Fica a seu critério, eu nem lembro qual que eu usei lá. Vamos colocar esse turquesa aqui? Acho bonito esse turquesa. 2 cliques aqui em cima, foi para lá, ó. Aí eu posso fechar essa abazinha e aí eu tenho aqui a minha pintura. Lembrando que a aplicação por pincel vai ser muito complicado, então vou passar para rolo. E dou um aplicar e dou um OK. Ponto. Passei aqui, acabei de criar aqui pintura externa, né? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, né? Vou lá e vou criar um novo material. Vem aqui, criar novo material. E vou digitar aqui, pintura interna. Classe, pintura, gráficos. Só vou colocar utilizar aparência de renderização e aparência, vou lá na biblioteca buscar uma cor que eu quero. Clico aqui, abro aqui a biblioteca de aparências, abri a biblioteca, clico nessa setinha para pintura de parede, eu gosto de cor fosca, tá? Fica a seu gosto aí. E vou usar um bege. Pronto. Passei para lá o material, dou um aplicar, dou um OK. Pronto, tenho definido aqui pintura externa, pintura interna e as demais camadas. O que falta arrumar em relação ao material? Tem um item importante que é fazer com que o material vire nas extremidades das paredes. Então, imagina quando eu tenho uma parede encontrando a outra num canto. Eu preciso virar aqui na extremidade o acabamento exterior, ou seja, o acabamento que está do lado externo, tá? O que mais que eu preciso alterar? Também as espessuras. Como é que vai ser essas espessuras? Vai ser assim, ó. Para eu conseguir ter 15, uma parede de 15, eu vou começar, por exemplo, com um bloco de concreto de 9 centímetros. Para eu chegar a 15, se eu pensar aqui na pintura, pintura é uma coisa fina, tá? O que eu poderia colocar aqui? Eu vou colocar mais ou menos assim a ideia de meio centímetro, tá? Que seria 0,05 nas duas pinturas aqui. Se eu tenho aqui já meio mais o 9, deu... Opa, não, meio centímetro vai dar aqui, ó. É meio centímetro aqui, ó. Vai dar aqui, ó. Então, olha só, 9 mais meio e meio, eu tenho 10. Para eu chegar a 15, eu vou ter que ter aqui, de reboco... Opa, entrei sem querer aqui. De reboco, eu vou ter aqui 2,5. 2,5. Então, observa, ó. 9 mais 2,5 mais 2,5 mais meio, eu tenho uma parede de 15 aqui na espessura total. Fechei a configuração das paredes. Como é que eu faço? Dou um OK, um aplicar e um OK. Ah, lembrando, deixa eu só voltar aqui só para você ver, vamos ver se ele vai entrar. Ó.
Quando eu estou olhando aqui nessa caixa de configurações, tem um visualizar, ó. Esse visualizar me ajuda a ver essas camadas, ó. Então, eu tenho aqui o tijolo, mais o reboco e mais a espessura da parede, observando que ela virou aqui nas extremidades, tá? Então, eu tenho um modelo aqui em planta, posso alterar aqui também para enxergar ela em corte, mas a gente vê melhor ela na planta, ó. Para ver em corte, a gente tem que dar uma ampliada aqui, ó, no visualizador interno e externo, tá? Feito essa visualização, a gente pode então finalizar aqui, né, a nossa configuração de paredes, aplicar, ok. Tenho a minha parede configurada, posso começar a minha modelagem de parede. Nós vamos fazer aqui a modelagem da parede externa, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer assim. Eu vou trazer, antes de fazer a modelagem aqui, aliás, eu vou olhar por aqui mesmo. Observe o seguinte, eu tenho aqui a minha casa com a medida total de 700 por 750, certo? Então, eu vou começar modelando esse 700 por 750. Então, eu venho aqui no Revit e faço o seguinte, o que eu quero fazer aqui? No nível casa, tenho que estar no nível casa, vou começar a construção na minha parede. Eu vou começar a construção de forma bem livre, o que eu quero dizer? Sem me preocupar ainda com a medida. Então, eu vou fazer assim, ó, eu preciso fazer um retângulo. A única coisa que eu vou alterar é aqui, ó, linha de localização, ela se encontra aqui ou então aqui também, ó, linha de localização. Eu vou tirar da linha central da parede e vou alterar para face de acabamento externo, tá? Alterei aqui, saí de linha central e passei para face de acabamento externo. Fiz isso. Outra coisa que eu vou alterar também é o seguinte, aqui nas propriedades, mas também tá aqui em cima, ó, eu posso ir descendo essa barrinha e eu tenho uma informação aqui chamada de restrição superior. Ela tá aqui também, ó, tá? E embaixo, a altura desconectada, 800. Do jeito que tá aqui, se eu for fazer a parede agora, ela vai fazer uma parede de 800 de altura. Eu não quero ela com 800, eu quero que ela pare no nível 2. Então, se eu quero que ela pare no nível 2, eu vou dar para ela uma restrição superior. Clico aqui e vou falar para ela que ela vai ter uma restrição superior que vai estar acima, né, no nível da cobertura. Então, eu clico aqui. Assim que eu coloquei isso, ele já alterou para mim aqui justamente a medida do desnível. Feitas essas duas alterações, eu aplico e agora eu vou modelar aqui a minha parede. De que forma? Eu vou clicar, fazendo aqui com uma medida qualquer, eu não sei o tamanho ainda da casa, tá? Estou fazendo aqui com uma medida qualquer, um retângulo. Então, foi só ir clicando, né? 4 vezes, uma vez assim, vertical, outra vez horizontal, mais uma vertical. Fechei o desenho, dou um ESC. Para a gente começar a enxergar isso aqui e poder fazer as alterações, nós vamos abrir um 3D dessa visualização. Como é que eu abro um 3D dessa visualização? Eu vou nessa casinha aqui em cima, nessa casinha, e dou um clique na casinha. Assim que eu cliquei na casinha, ele abriu para mim um 3D da modelagem que eu estou fazendo. Do jeito que eu estou olhando aqui, eu não estou enxergando, por exemplo, as cores. Para eu conseguir enxergar as cores, eu vou ter que mudar o estilo visual aqui embaixo, ó. Então, eu clico aqui e mudo o estilo visual, por exemplo, um realista, um sombreado, tanto faz. E aí eu consigo ver lá as minhas paredes. Primeira coisa que eu tenho que observar é isso aqui, ó. Se as minhas cores estão certas, tá? No meu caso aqui, saiu certinho. O que eu quero dizer com certa? O externo, a cor que era para ser externa, realmente está externo, e a cor que era para ser interna, realmente está interna. Pode acontecer, às vezes, disso sair errado. Deixa eu voltar aqui no nível casa para te mostrar. O que acontece às vezes? Às vezes acontece isso aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Uma parede sai invertida, ó. Aonde era para estar o azul, está o bege, e onde era para estar o bege, está o azul. Se isso ocorrer, né, antes de você ajustar as medidas, você vai vir aqui no nível casa e você vai, essa parede aqui, né? Essa parede do lado de cá que saiu errada, ó, essa aqui, tá? Essa parede está selecionada, volto aqui no nível casa. Com ela selecionada, aparece essa setinha que muda, né? Faz uma troca aqui. Então, eu clico nela. Alterou para lá, ó lá, vamos lá no 3D para ver, ó. Agora sim, cliquei fora, agora sim eu tenho lá, ó, bege por dentro e azul por fora, certo? Feito isso, agora eu posso vir aqui no nível casa de novo e ajustar a questão das medidas.
Se você se lembrar, a nossa casa ela tem 700 por 750. Então, eu vou vir aqui no Revit e vou fazer esse ajuste. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou digitar a ferramenta DI, D de dado, I de igreja, DI. E aí eu vou fazer uma cota. Só que antes de eu começar a cotar aqui, eu tenho que escolher aqui, ó, faces, o que ele está usando? Faces da parede. Então, tá certinho, faces da parede. Aí eu vou clicar assim, ó, um clique lá fora e me aproximo aqui da outra linha lá fora, ó, clico lá. Faço uma cota aqui que seria horizontal. Mesma coisa eu vou fazer na vertical. Clico aqui fora, venho aqui para o final do desenho, clico aqui fora, arrasto e clico. Prontinho. Tendo feito essas duas contas, agora eu vou ajustar. O que seria ajustar? Ajustar é o seguinte, ela está com 2.100. Eu preciso aqui de 700, né, no sentido da horizontal. Então, eu vou pegar, selecionar a parede, observa que eu selecionei primeira parede, aí eu venho e clico na cota, e aí eu digito 700. Ele vai fazer um ajuste, realmente estava muito fora de medida, né? Agora, essa parede do outro sentido, ela está com 1.800, ela tem que ter 750. Então, eu vou selecionar uma parede e vou digitar aqui na cota 750 e dar um Enter. Fez o ajuste. Então, agora, ó, eu tenho, né, uma casa aqui, eu posso até selecionar tudo e tentar mover aqui mais para o centro, né, da representação, lá as três vistas, né, mais aqui para o centro das três vistas. A minha, vamos dizer assim, a minha casa, né, com 700 por 750, tá? Se eu olhar no 3D, agora ela tem mais proporção, ó, tem mais a ver, né, com as medidas que eu preciso construir. Então, feito isso, finalizamos aí a modelagem das paredes externas. Essas cotas aqui temporárias podem ser apagadas, deletadas, tá? Selecionar e deletar. Até mais!